Estamos encrencados. Por quê? O que está acontecendo? Momentos após a decolagem. E a aeronave começou a balançar. Nós vamos cair, Larry. Eu sei. Um 737 mergulha no gelado rio Potomac. Achei que ia morrer naquele avião naquele dia. Uma equipe de reportagem de Washington captura o vídeo de tirar o fôlego. Não era justo. A mulher ia morrer bem na nossa frente. As imagens chocam a nação, com evidências limitadas para analisar. Isso não parece certo. O gravador não diz nada sobre os motores. Pra frente. Os investigadores precisam tentar algo novo. Pra frente, pra frente. Tire as vozes dos pilotos. E eles apelam a um plano engenhoso para solucionar o mistério do voo 90 da Air Florida. Ele deve ter confiado nos instintos. Esta é uma história real, baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. – 13 de janeiro de 1982. Aviões no Aeroporto Nacional de Washington estão cobertos de neve. As condições climáticas naquele dia em Washington, e em especial no Aeroporto Nacional, estavam muito difíceis. Estava nevando e frio, a temperatura era de 4 graus negativos. Era um dia horrível, e à medida que avançava, a neve aumentava. São 2h15 da tarde. Os 74 passageiros a bordo do voo 90 da Air Florida já deveriam estar no ar. Mas o avião deles ainda está no portão. Deveríamos ter remarcado quando vimos a neve. Talvez ainda dê. Joe Stiley é empresário e piloto. Ele e a secretária Nikki Feld estão a caminho da Flórida para uma viagem de negócios. Todos sabiam que seria um daqueles dias. Estava nevando e as chances de decolar eram de meio a meio. As tripulações de terra trabalham para limpar a neve. Por enquanto, ninguém decola nem pousa. O Aeroporto Nacional de Washington tem apenas uma pista. Então, eles não têm a opção de remover a neve de uma pista enquanto usa outra e revezar, como muitos aeroportos. Quando precisam fechar a pista, o aeroporto fecha. O voo 90 é comandado por Larry Whitton. Está 15 graus em Tampa e nós presos numa tempestade de neve. Seria bom chegar em casa. O primeiro oficial dele é Roger Pettit. E ambos moram na Flórida. Sabemos que os passageiros odeiam atrasos. Eles odeiam. Os pilotos também. E o sistema de tráfego aéreo idem. Porque é um inconveniente para todo mundo. Outro passageiro é Bert Hamilton, um gerente de compras de Maryland. Ele vai para Tampa a negócios. Priscila Tirado está se mudando para a Flórida para começar uma nova vida com o marido José e o filho deles. É só o descongelante. Acho que precisamos. São 2h45 da tarde. Eles tiram gelo do avião. Se conseguirem manter as asas sem neve e gelo, os pilotos devem conseguir decolar assim que o aeroporto reabrir. Depois de 1h15... Torre. O Aeroporto Nacional finalmente reabre. Reabrindo agora, entendido. É hora do show! Os controladores agora enfrentam um enorme quebra-cabeça logístico. Eastern 133. Taxi para a posição e aguarde. Eastern 133. Posicionar e aguardar. Há mais de 20 aviões esperando para decolar ou pousar. Teria muita gente falando ao mesmo tempo, tentando saber quando vão liberar, quando vamos embora. 1625. 1625. Vire à esquerda, taxi e aguarde. Ventos a 010 em 10. É o tipo de coisa que cria muita ansiedade na torre de controle. 804, podemos pousar? Por favor, aguarde 804. Tem 40 ou 50 aviões em solo e todos estão tentando ser o primeiro a decolar. Eastern 1551, mantenha a velocidade reduzida. Isso põe um estresse adicional no pessoal de terra e também na torre de controle. Palm 90 estará atrás do Apple DC-9. Palm 90. Atrás daquele Apple, eu acho. O comandante Whitton decolará atrás de um DC-9 da New York Air. À medida que o 737 da Air Florida taxia na pista, a comissária de voo, Kelly Duncan, faz uma checagem final na cabine.
Apple 58 livre para decolar. O tráfego está a 3 sul da pista. Apple 58 decolando. Acho que poderemos ir em 1 minuto. Vamos trabalhar. Estabilizador em 5.3. Confere. EPR até 204. Confere. 556 livre para pousar. Livre para pousar em 556. Palme 90, taxi para a posição e prepare-se para a decolagem imediata. Palme 90. Senhoras e senhores, acabaram de nos liberar para a decolagem. Comissário de voo aos seus assentos. Ouvimos informações no alto-falante indicando que estávamos livres para decolar. Achei que nunca sairíamos daqui. Palme 90, livre para decolar. Palme 90, livre para decolar. O comando é seu. Ok. Hoje, o primeiro oficial Pettit vai pilotar o avião. O comandante Whitten vai monitorar os instrumentos. Os motores rapidamente se aceleram. Está muito frio aqui. Muito frio. O avião logo tem potência suficiente para acelerar pela pista. Eles só podem decolar quando chegarem à velocidade de decolagem, 139 nós. Olha essa coisa. Não parece certo. Não é? Está sim, 80. Talvez esteja certo. 120. Joe Stiley é piloto e conhece bem este aeroporto. Ele sabe que algo está errado. Fiquei muito nervoso na metade da pista. B1. Quando o avião decola, a sensação de Stiley piora. Quando decolamos, quase na hora ficou claro que o avião não voava normalmente. E eu me virei para Nick e disse, estamos encrencados. Por quê? O que está acontecendo? Todos os pratos e copos que estavam na galley começaram a se chocar e fazer um barulhão. E a aeronave começou a sacudir. O manche então trepidou, avisando aos pilotos que estão perdendo sustentação. Calma. O comandante Whitten diz a Pettit que baixe o nariz do avião, um passo essencial para recuperar a perda de sustentação. Pra frente, pra frente. John Stiley se prepara para o pior. Faça o que eu fizer. Baixei a cabeça e vi as pessoas à minha volta me encarando. E aí alguns seguiram o exemplo que eu dei. Vamos, pra frente. Pra frente. Suba. Não subimos. Menos de 1 minuto depois de decolar, o voo 90 da Air Florida está caindo. Suba. Fique de cabeça abaixada. Os pilotos aumentam a potência dos motores, mas é tarde demais. Suba! A gente vai cair, Larry! Eu sei! O avião atinge uma ponte sobre o rio Potomac. Parecia que tínhamos girado 90 graus fazendo uma cambalhota ou coisa assim. E então batemos na água. E foi um impacto muito forte. Muito maior do que aquele com a ponte. E eu comecei a apagar. Achei que ia morrer no avião naquele dia. O voo 90 da Air Florida está afundando sob o gelo do rio Potomac, em Washington. Quando recobrei a consciência, estava sentado no assento e começava a entrar água na minha boca e nariz. O meu calcanhar fraturou dos dois lados, então soltei a minha perna e fiz o mesmo com a perna direita da Nick. E eu a retirei. Ela teve um problema parecido. Eu a puxei pela mão e comecei a ir para trás e passei sobre os assentos atrás de mim. Dentre os 79 passageiros a bordo, 6 escapam da aeronave e chegam à superfície. Eu sabia que estava fora da aeronave quando parou de ficar totalmente escuro. O avião deixou uma trilha de destruição na ponte da Rua 14 de Washington. 4 pessoas foram mortas em seus carros.
e mais 4 ficaram gravemente feridas quando o 737 deslizou da ponte para o rio abaixo dela. O destino dos passageiros e tripulação ainda é desconhecido. Notícias do desastre logo chegam ao cinegrafista Chester Panzer. A central chamou pelo rádio e disse: ouvimos algo sobre um avião pequeno caindo no aeroporto nacional. Responda, Chester, está aí? Houve um acidente no aeroporto nacional, queremos que verifique. E disparei pela rodovia. Quando Chester chegou ao local da queda, equipes de resgate já estão trabalhando, incluindo um helicóptero da polícia dos parques. Pegamos o nosso equipamento no porta-malas. Dava para ouvir um helicóptero à distância. Ligamos o cabo da câmera ao gravador. Dava para ver uma luz piscando. E comecei a gravar. E a primeira coisa que vi foi alguém sendo colocado numa ambulância. É Burt Hamilton, gerente de compras de Maryland. Ele é o primeiro passageiro retirado do rio Potomac. O restante dos sobreviventes ainda está nas águas geladas. A comissária de voo, Kelly Duncan, se estica para alcançar o cabo. Ao lado dela, usando um colete salva-vidas, está a secretária Nikki Felch. Priscila Tirado perdeu seu bebê e não vê sinal do marido. Ela se segura ao empresário e piloto particular Joe Stiley. Quando emergi, olhei em volta e o avião tinha sumido, exceto por esse pedaço que eu estava segurando. E mal se vê um último sobrevivente, Arland Williams. Ele está emaranhado nos destroços e diz aos outros que se segurem antes no cabo. Tinha um cara preso ao assento dele, bem na nossa frente, que não conseguia sair, porque cabos e outras coisas estavam em volta dele. E ele estava preso lá. Então eu me virei para Nick e disse: estou com fraturas, não consigo nadar, as minhas pernas não funcionam. Havia um buraco enorme no gelo, fendas enormes, e parecia que alguém tinha pegado uma bola de beisebol e jogado por uma janela. Olhei para cima e havia o que pareciam ser umas 10.000 pessoas na ponte, olhando para nós. E lá estávamos nós, congelando. Toda aquela gente e ninguém podia fazer nada. O rio estava quase congelando e cheio de gelo espesso. É perigoso demais entrar na água. Chester continua filmando enquanto o helicóptero ergue uma segunda pessoa do rio. É a comissária de voo, Kelly Duncan. Ela estava se segurando e o helicóptero a estava trazendo. No frio e enregelante, Joe Stiley faz o que pode para ajudar 2 outros passageiros, Nikki Felch e Priscila Tirado. Eu estava segurando Priscila desse lado e Nick estava deste outro lado. Mas este braço não estava funcionando bem. E o helicóptero começou a nos puxar na água. Eu perdi Nick quase que instantaneamente, porque este braço todo não funcionava. E Priscila ficou embaixo do meu braço até metade do caminho atravessando o rio e começamos a nos chocar com os pedaços de gelo. Eu estava me chocando contra esses blocos, um após o outro, e todas as minhas costelas acabaram fraturadas. Em algum momento desses, eu perdi Priscila e a deixei em cima de um bloco de gelo. Joe é levado para um lugar seguro, mas Priscila Tirado está sozinha. O helicóptero lança uma boia para Priscila. Vi quando ela foi rebocada e vi quando ela se soltou do cabo. Foi quando percebi que ela se afogaria bem à minha frente. Ela estava em águas abertas e sendo empurrada para o fundo pelo vento do helicóptero. E então um transeunte decide agir. Ele não pensou no quanto a água estava fria e no que faria a ele. É um funcionário do governo federal chamado Lenny Skatnick. Ele foi mesmo um herói porque teve a coragem de fazer sem pensar nas consequências. Lenny reagiu. E mais ninguém. Ninguém que estava lá. Eu queria reagir, mas não podia. A coragem de Lenny salvou a vida de Priscila. Mas o marido e o bebê dela estão entre os mortos. E o paramédico agarrou Nick Felch e, quando a agarrou, a puxou para o patinho o melhor que pôde. E ele nem estava preso ao helicóptero, praticamente estava se equilibrando. Então isso é incrível. Já faz 45 minutos que o voo 90 caiu no rio gelado.
Tempo demais para qualquer um sobreviver na água gelada. Nikki Felt foi a última a ser retirada da água. Apenas 5 pessoas saem com vida. Faremos uma coletiva depois. A imprensa precisa se afastar. O voo 90 bateu a pouco mais de 1 quilômetro da pista. A localização diz aos investigadores que o avião não ganhou muita altitude, mas não muito mais que isso. Só sabíamos que parecia ter batido de barriga, o que indicaria algum problema de controle. Mas não sabíamos exatamente a causa. No aeroporto, eles coletam o máximo possível de informações. Foi um dia daqueles. Nevou forte algumas vezes. Sobre como o clima afetou o voo. Ficamos fechados por cerca de 1h15 enquanto tiravam a neve da pista. A primeira coisa que você analisa é o clima. As condições ambientais sempre são uma das maiores considerações quando se pesquisa as causas iniciais de qualquer acidente. Investigadores descobrem que o voo 90 foi atrasado em mais de 1 hora enquanto o aeroporto estava fechado. Se gelo e neve se acumularam nas asas do voo 90 durante o atraso, isso poderia ter evitado que o avião subisse. Gelo e neve podem interromper o fluxo de ar por sobre as asas de um avião, diminuindo a sustentação. Tirar o gelo da aeronave é uma coisa essencial. Até mesmo uma pequena contaminação pode afetar o desempenho de uma asa, quer o avião seja leve ou pesado. Eles examinam os registros de degelo do dia da queda. Eles queriam saber se a retirada do gelo fora eficiente. Os procedimentos da Air Florida exigiam uma solução de degelo potente, criada para os dias muito frios. O fluido de degelo dissolve a neve e o gelo. É uma mistura. E quando ela é colocada pela primeira vez, está a plena concentração e funciona muito bem. Registros revelam que o fluido borrifado no voo 90 não estava a plena concentração. Eles se concentraram no problema do equipamento em si, na mistura que foi usada, nos procedimentos adotados. O fluido de degelo precisa ser ajustado conforme a temperatura externa. É só o descongelante. Se a mistura não estava forte o suficiente, pode ter permitido novamente a formação de gelo nas asas. Pode me passar os dados do clima? Investigadores estudam as temperaturas registradas no aeroporto no longo tempo que ficou fechado. Eles descobrem que o fluido utilizado deveria ter funcionado. Embora não estivesse à plena concentração, a mistura estava forte o bastante para a temperatura registrada no dia da queda. Foi desleixo, mas não deveria ter causado a queda. Outras aeronaves decolaram, o que significa que tudo deu certo com outras aeronaves. O que havia de errado com essa aeronave em particular que causou a queda? Investigadores precisam de evidências para descobrir o que causou a queda do voo 90 da Air Florida. Mas a maior parte delas ainda está submersa. Nesse caso, os destroços estavam no rio, e era um rio turvo, e estava congelado. Consequentemente, eram difíceis de recuperar. A cauda subiu, outras partes subiram, mas é um processo exaustivo. Os motores se soltam da aeronave e os pedaços se espalham, então é difícil juntar tudo. Uma semana depois da queda, os investigadores dão sorte. As caixas pretas do voo 90 foram encontradas no fundo do rio e parecem não estar danificadas. Em 1982, as caixas pretas capturam apenas um punhado de parâmetros sobre o desempenho do avião. Mas isso basta para dar uma pista ao investigador John McAdoo. Avise-me quando estiver pronto. Ela revelou a altitude e a hora. Então sabíamos por quanto tempo rodou na pista antes de decolar. O voo 90 levou 45 segundos para decolar, 15 a mais que o normal. A decolagem foi muito lenta. Isso não parece certo, não é? Levou muito tempo para acelerar. Deve ter algo a ver com a potência do motor. O avião finalmente conseguiu potência suficiente para chegar à velocidade de decolagem. V1. Mas não teve potência o bastante para subir. Não subiu de um jeito normal. Então, obviamente, havia algo errado com a potência. É uma pista intrigante.
Mas a caixa preta não tem informações suficientes para revelar qual era o problema. O gravador não registra nada sobre os motores. Nem a rotação, nem o que estão fazendo. John espera que o gravador de voz da cabine forneça algumas respostas. Rapazes, está muito ruim. Deve ser a pior nevasca que eu já vi. Os pilotos do voo 90 comentam o clima enquanto taxiam atrás de um DC-9. Já faz um tempo que tiraram nosso gelo. É o seguinte. O para-brisa não terá gelo, mas eu não sei a asa. John ouve enquanto Ethan e Patchett discutem a remoção do gelo das asas de seu avião. Só precisa mesmo ser dentro das asas. As pontas dão conta do resto. Eles sabem que voltar ao portão para tirar o gelo de novo significaria outra longa demora. Se você tem de deixar a fila, quando voltar, entrará numa fila enorme de aeronaves esperando para decolar. Então essa é uma das questões que pesa sobre a decisão do comandante. Sair da fila ou não. Vou fazer a sua asa agora. Parece que o comandante tem uma estratégia nada convencional para tirar o gelo sem perder o seu lugar na fila. Ele manobra o avião de modo a ficar atrás do escapamento do DC-9 à frente deles. Eles se posicionaram atrás de outra aeronave, um DC-9, achando que isso poderia aquecer e soprar a neve do avião deles. Os motores do DC-9 expelem um jato de calor de 300 graus a 100 km por hora. Limpou a sua? Pode ver a ponta da sua asa? Tem um pouco na minha. Um pouco? Esta asa tem de 1 centímetro a 1,5 centímetros nela toda. É uma conversa perturbadora, que sugere que os pilotos experimentavam um procedimento não oficial. Mas até então, John não ouviu nada que explicasse a perda da potência do motor. O comando é seu. Certo. Então ele ouve algo assustador. Olha essa coisa. Enquanto o avião corre pela pista, o primeiro oficial diz ao comandante que ele suspeita de um problema. Isso não parece certo. Não é? Está certo, 80. Mas o comandante o convence de que não há nada de errado. Talvez esteja certo. Ele sentiu que não estavam acelerando rápido o bastante. Dá para sentir a aceleração nas suas costas. Quando é um piloto experiente, já fez isso 1000 vezes. E se não está rápido bastante, você sente que algo não está certo. Ele deveria ter confiado nos instintos. Deixe-me ouvir isso de novo. Os investigadores se perguntam se os pilotos cometeram algum outro erro. Palmo 90, taxi para a posição e prepare-se para a decolagem imediata. Acho que vamos decolar em 1 minuto. Vamos trabalhar. A quantidade de potência ou empuxo necessária para decolar é diferente para cada voo. Ela precisa ser ajustada ao peso do avião, comprimento da pista e condições climáticas. Estabilizador em 5.3. Confere. Os investigadores ouvem o primeiro oficial estabelecer uma meta ou bug para lembrá-lo do número. DPR até 204. Certo. Talvez o primeiro oficial tenha estabelecido uma meta muito baixa para o peso do avião na decolagem. Se sim, isso poderia explicar por que o avião ganhou velocidade tão lentamente. V1. E por que não tinha potência suficiente para subir? Os motores podiam estar funcionando, mas sem potência ou empuxo bastante para manter a velocidade do ar necessária para conseguir sustentação e voar. O peso do avião foi registrado antes do voo. Investigadores usam o dado para calcular a potência necessária para o voo 90 decolar em segurança. Tudo confere, eles não estavam acima do peso. Venham, tive uma ideia. Já que tem poucos dados da caixa preta, John idealiza uma maneira incomum de analisar a potência que tem os motores do voo 90. Eu não me lembro disso ter sido usado em nenhum outro acidente ou de estar disponível para nenhum outro. Ele espera descobrir quanta potência os motores estavam gerando ao analisar o som que produziam. Os motores a jato contêm turbinas que produzem diferentes sons, dependendo da velocidade que estão girando. Quando o motor precisa de mais potência, a turbina gira mais rápido e a frequência do som muda. Você está pronto? Sim. O som dos motores do voo 90 deve dizer a John quanta potência eles geravam. E graças ao projeto singular do 737, com seus motores montados perto da cabine, ele já tem uma gravação do som de que precisa.
É único, porque o som dos motores é registrado pelo gravador de voz da cabine. Eles reproduzem o conteúdo do gravador de voz numa sala à prova de som. 120. B1. Calma. Fizemos uma análise digital do som do gravador de voz da cabine, que pode eliminar todos os outros ruídos, exceto aquele da frequência dos motores no gravador de voz da cabine. Pode tirar a vibração do manche? Adiante. Adiante, vamos. Tire as vozes dos pilotos. Adiante. Adiante. O técnico elimina os outros sons da cabine um a um, até que tudo o que resta é o som dos motores. É uma questão bem científica e detalhada analisar frequências de lâminas passando e ruídos externos e comparar a uma decolagem normal. Mas tudo isso foi feito pelos especialistas e técnicos em gravadores de voo. Pode aumentar um pouco? Os resultados são dramáticos. Os motores não estão a toda potência. A análise do som indicou que os motores estavam funcionando a uma velocidade que produziria cerca de 70% de potência. O que isso significa é que a aeronave estava decolando com um motor e meio. Os investigadores agora sabem que os motores do Boeing 737 não estavam a plena potência durante a decolagem. O que eles não sabem é o porquê. Uma peça-chave dos destroços pode ter a resposta. É o indicador de pressão dos motores, ou EPR, que é ligado a um sensor na parte da frente do motor. Ele mede o aumento da pressão do ar passando pelo motor para calcular o empuxo. O comando é seu. Certo. O indicador diz aos pilotos quando eles têm potência suficiente para subir. Se não estava funcionando bem, pode ter dado uma leitura errada para os pilotos. É um indicador físico de empuxo em tempo real. O primeiro oficial tinha dúvidas sobre o indicador. Olha essa coisa. Não parece certo, não é? Mas o comandante cometeu o erro de se focar apenas na velocidade. Está certo, 80. Talvez esteja certo. Um exame minucioso do indicador revela algo estranho. Não pode estar certo. A agulha do indicador está parada em sua posição final e está mostrando uma leitura impossível. Indicou que os motores produziam mais potência do que realmente eram capazes de produzir. E isso foi um sinal claro. O comando é seu. Agora parece provável que o indicador mostrava a leitura errada durante o curto voo. A pergunta é, por quê? Os pilotos estavam vendo mais potência do que tinham. O que pode ter causado isso? Aqui, em 2.9. Os investigadores começam a suspeitar de que o clima pode ter desempenhado um papel no acidente. Eles se concentram no sensor de pressão na frente do motor. Se o minúsculo sensor ficou bloqueado por gelo e pela neve, pode ter mandado dados incorretos para a cabine. Acho que precisamos de outro avião. John não tem evidências incontestáveis de que o sensor estava bloqueado, mas decide ir atrás de um palpite. Arranjei outro 737, porque eu já suspeitava dos indicadores de pressão do motor. Ele usa um pedaço de fita para simular o efeito do gelo bloqueando o sensor do motor. Ele recria as ações dos pilotos no dia do voo. Ok, pode ligar. E grava o som dos motores de dentro da cabine. Continua acelerando. Ele aumenta a potência até os indicadores ficarem à meta estabelecida pelos pilotos do voo 90. Pronto. Vamos ver se estou no caminho certo. Bloquear os sensores no voo teste deve criar a mesma redução no desempenho dos motores como no voo 90. Ambos os motores devem soar idênticos. Ok, vejamos o que temos. John compara o som de seu voo teste com o ruído dos motores capturado durante a decolagem do voo 90. Combinam perfeitamente. Concluí que ambos os motores estavam bloqueados por alguma coisa, provavelmente gelo. Mas estavam bloqueados, e os pilotos tiveram a leitura do que era necessário para o empuxo dos motores, mas não era o que estava acontecendo. Os investigadores estão convencidos de que os pilotos não aumentaram a potência dos motores porque o sensor coberto de gelo os levou a acreditar que já era o suficiente.
Quando perceberam o seu erro, não havia como evitar a queda. Eles acionaram a potência máxima, mas apenas 5 segundos antes do impacto. Era tarde demais. O 737 tem um sistema anticongelamento que utiliza calor para manter o sensor livre de gelo. Estabilizador em 5.3. Confere. EPR até 204. Confere. Antigelo. Desligado. Senhoras e senhores, fomos liberados na pista para decolar. Inacreditável. Uma das piores tempestades de neve e eles estavam com o antigelo desligado. Os investigadores acharam surpreendente que eles tivessem respondido antigelo do motor com a resposta desligado. E os dois aceitaram isso. Parece que os dois pilotos da Flórida seguiam a sua rotina normal de tempo quente. Desligado. Eles estavam com a mentalidade da Flórida. Não estavam com uma mentalidade de tempo frio no momento em que a pergunta e resposta foram feitas na cabine. Mas John ainda tem uma pergunta. O 737 foi projetado para decolar mesmo com um só motor funcionando. Até mesmo com a potência reduzida, o voo 90 deveria ter sido capaz de sair do solo. Ainda havia um problema. A aeronave foi projetada para decolar com um só motor depois de atingir uma determinada velocidade a que chegou. Então deve ter havido algo além da potência do motor. Os investigadores estudam as fichas dos pilotos e descobrem que o comandante Whitton tem um histórico de erros. O que temos aqui? Comandante Whitton, veja todos os insatisfatórios. Ele foi delatado mais de uma vez por não seguir procedimentos, especialmente durante decolagens e pousos. Cumprimento insatisfatório de regulamentos. Uso de checklist. Pré-voo insatisfatório. Procedimento de voo insatisfatório. O histórico de decisões ruins do comandante ajuda a explicar a sua manobra incomum na pista de taxiamento. O que eles fizeram foi posicionar ar quente na parte dianteira das asas. E qualquer neve que estivesse presa ali escorreu na forma de água e recongelou como gelo. Limpou a sua? Pode ver a ponta da sua asa? Tem um pouco na minha. Um pouco? Esta asa tem de 1 centímetro a 1,5 centímetros nela toda. Consequentemente, eles causaram muito mais danos à aeronave. Os investigadores acreditam que o gelo nas asas degradou o desempenho do avião ligeiramente. Mas quando combinado com a baixa potência dos motores, isso bastou para roubar dos pilotos a sustentação necessária para o avião subir. A única resposta que faltava: por que a tripulação estava disposta a assumir um risco tão grande? Já faz um tempo que tiramos o gelo. É o seguinte. O meu para-brisas vai ficar sem gelo. A asa eu já não sei. Os investigadores acreditam que os pilotos inexperientes podem ter subestimado os perigos que enfrentavam. Eles eram da Flórida. Nenhum desses pilotos estava habituado a voar na neve, em condições frias. Só precisa mesmo ser dentro das asas. As pontas das asas dão conta do resto. O comandante tinha 8 decolagens naquele tipo de clima. O primeiro oficial, que faria decolagem como piloto, tinha 2 decolagens. Então, em relação à habilidade da tripulação em entender todas as ramificações das condições ambientais existentes, eles literalmente eram desqualificados. A falta de critério e a inexperiência dos pilotos provaram ser uma combinação mortífera quando enfrentaram uma tempestade de neve em Washington. O comandante sabia que havia coisas erradas. Ele não queria ficar em Washington, ele queria dar o fora de lá. V1. John McDowell, da NTSB, desvendou a sequência precisa de erros que levaram à queda fatal. O comando é seu. Certo. Pettit começa empurrando as alavancas de empuxo para frente, até chegar a 2.04. Já que os sensores de EPR estão bloqueados com gelo, o indicador sobe rapidamente e dá uma leitura falsa aos pilotos. Os pilotos da Air Florida não estão acostumados a voar no inverno. Está muito frio aqui. Muito frio. E atribuem o comportamento estranho dos motores ao frio. Ouvimos o copiloto articulando sua preocupação. Olha essa coisa. Não parece certo, não é? Mas o comandante não toma nenhuma atitude. Está certo, 80. O capitão provavelmente deveria ter dito: espera aí, vamos abortar a decolagem e ver o que tem de errado com os motores. V1. Segundos após a decolagem, o manche vibra, avisando aos pilotos que estão perdendo sustentação e começando a estolar. O primeiro oficial tenta recuperar a sustentação. Para frente. Para frente.
Mas com gelo nas asas, é impossível se recuperar. Se eles tivessem acelerado 10 segundos antes, teriam conseguido voar. Nós vamos cair, Larry. Eu sei. O acidente ocorreu devido ao acúmulo de numerosas decisões feitas por essa dupla de pilotos em particular. Ficou evidente que, seja quem for que estivesse pilotando, não o estava fazendo adequadamente. E eu soube disso já na metade da pista. E pensei, que pena, vamos todos morrer. E a maioria de nós morreu. Em 13 de janeiro de 1982, uma série de erros dos pilotos do voo 90 da Air Florida deixou 78 mortos, 5 sobreviventes e um herói. Por seu resgate corajoso de Priscila Tirado, Lenny Skutnik é homenageado no discurso do presidente Ronald Reagan e é aplaudido de pé pelo Congresso. Em honra do homem que morreu durante o resgate, a ponte da Rua 14 em Washington foi rebatizada Arland D. Williams Jr. Memorial Bridge. O desastre do voo da Air Florida foi um chamado de despertar para aumentar a segurança em voos no inverno. A comunidade dos pilotos aprendeu muita coisa com esse acidente. Depois do acidente com a Air Florida, você simplesmente não decola se houver contaminantes nas asas. Ninguém tenta isso. Como resultado do acidente, aeroportos no mundo todo melhoraram as instalações de degelo para que os pilotos possam tirar o gelo perto da pista, logo antes da decolagem. Uma tecnologia poderosa agora limpa as pistas mais rápido, ajudando os aeroportos a evitar grandes atrasos após uma nevasca pesada. Hoje nós temos um equipamento multifunção que tem vassouras, sopradores e limpadores. Tudo em um. O equipamento custa $1 milhão. Desde o desastre da Air Florida, pilotos e órgãos reguladores entendem melhor os riscos de se voar no inverno. Infelizmente, foi necessário o acidente da Air Florida para chamar a atenção a essa questão. Isso acontece desde que Lindbergh ficou com gelo nas asas na travessia do Atlântico e continuará a nos afligir no futuro. .556 livre para pousar. Livre para pousar em 556. Palme 90, taxi para a posição e prepare-se para a decolagem imediata. Palme 90. Senhoras e senhores, acabaram de nos liberar para a decolagem. Comissário de voo aos seus assentos. Ouvimos informações no alto-falante indicando que estávamos livres para decolar. Achei que nunca sairíamos daqui. Palme 90, livre para decolar. Palme 90, livre para decolar. O comando é seu. Ok. Hoje, o primeiro oficial Pettit vai pilotar o avião. O comandante Whitton vai monitorar os instrumentos. Os motores rapidamente se aceleram. Está muito frio aqui. Muito frio. O avião logo tem potência suficiente para acelerar pela pista. Eles só podem decolar quando chegarem à velocidade de decolagem, 139 nós. Olha essa coisa. Não parece certo, não é? Está sim, 80. Talvez esteja certo. 120. A gente falando ao mesmo tempo, tentando saber quando vão liberar, quando vamos embora. 1625. 1625, vire à esquerda, taxi e aguarde. Ventos a 010 em 10. É o tipo de coisa que cria muita ansiedade na torre de controle. 804, podemos pousar? Por favor, aguarde 804. Tem 40 ou 50 aviões em solo e todos estão tentando ser o primeiro a decolar. Eastern, 1551, mantém a velocidade reduzida. Isso põe um estresse adicional no pessoal de terra e também na torre de controle. Palme 90 estará atrás do Apple DC-9. Palme 90. Atrás daquele Apple, eu acho. O comandante Whitton decolará atrás de um DC-9 da New York Air.
À medida que o 737 da Air Florida taxia na pista, a comissária de voo, Kelly Duncan, faz uma checagem final na cabine. Apple 58 livre para decolar. O tráfego está a 3 sul da pista. Apple 58 decolando. Acho que poderemos ir em 1 minuto. Vamos trabalhar. Estabilizador em 5.3. Confere. PPR até 204. Confere. Retos de neve. As condições climáticas naquele dia em Washington, e em especial no aeroporto nacional, estavam muito difíceis. Estava nevando e frio, a temperatura era de 4 graus negativos. Era um dia horrível, e à medida que avançava, a neve aumentava. São 2h15 da tarde. Os 74 passageiros a bordo do voo 90 da Air Florida já deveriam estar no ar. Mas o avião deles ainda está no portão. Deveríamos ter remarcado quando vimos a neve. Talvez ainda dê. Joe Stiley é empresário e piloto. Ele e a secretária Nikki Feld estão a caminho da Flórida para uma viagem de negócios. Todos sabiam que seria um daqueles dias. Estava nevando e as chances de decolar eram de meio a meio. As tripulações de terra trabalham para limpar a neve. Por enquanto, ninguém decola nem pousa. O Aeroporto Nacional de Washington tem apenas uma pista. Então, eles não têm a opção de remover a neve de uma pista enquanto usa outra e revezar, como muitos aeroportos. Quando precisam fechar a pista, o aeroporto fecha. O voo 90 é comandado por Larry Whitton. Está 15 graus em Tampa e nós presos numa tempestade de neve. Estamos encrencados. Por quê? O que está acontecendo? Momentos após a decolagem. E a aeronave começou a balançar. Nós vamos cair, Larry. Eu sei. Um 737 mergulha no gelado rio Potomac. Achei que ia morrer naquele avião naquele dia. Uma equipe de reportagem de Washington captura o vídeo de tirar o fôlego. Não era justo. A mulher ia morrer bem na nossa frente. As imagens chocam a nação, com evidências limitadas para analisar. Isso não parece certo. O gravador não diz nada sobre os motores. Pra frente. Os investigadores precisam tentar algo novo. Pra frente, pra frente. Tire as vozes dos pilotos. E eles apelam a um plano engenhoso para solucionar o mistério do voo 90 da Air Florida. Ele deve ter confiado nos instintos. Esta é uma história real, baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. – 13 de janeiro de 1982. Aviões no Aeroporto Nacional de Washington estão cobertos. Seria bom chegar em casa. O primeiro oficial dele é Roger Pettit, e ambos moram na Flórida. Sabemos que os passageiros odeiam atrasos. Eles odeiam. Os pilotos também. E o sistema de tráfego aéreo idem. Porque é um inconveniente para todo mundo. Outro passageiro é Bert Hamilton, um gerente de compras de Maryland. Ele vai para Tampa a negócios. Priscila Tirado está se mudando para a Flórida para começar uma nova vida com o marido José e o filho deles. É só um descongelante. Acho que precisamos. São 2h45 da tarde. Eles tiram gelo do avião. Se conseguirem manter as asas sem neve e gelo, os pilotos devem conseguir decolar assim que o aeroporto reabrir. Depois de 1h15, Torre. o aeroporto nacional finalmente reabre. Reabrindo agora, entendido. É hora do show! Os controladores agora enfrentam um enorme quebra-cabeça logístico. Eastern 133, taxi para a posição e aguarde. Eastern 133, posicionar e aguardar. Há mais de 20 aviões esperando para decolar ou pousar. Teria muita